Vamos mergulhar hoje numa das metáforas mais poderosas e eu diria até mais duras sobre liderança que existem. Ela vem lá do texto antigo de Ezequiel, capítulo 34. Basicamente, é uma história sobre o que acontece quando os líderes falham. E o interessante é que, mesmo sendo uma história de milhares de anos, a gente olha para ela e parece que foi escrita ontem, sabe? A grande pergunta que esse texto antigo joga na nossa cara é essa, né? O que de fato acontece quando quem está no comando falha com as pessoas? É uma questão que atravessa o tempo, falando de poder, de responsabilidade e das consequências, muitas vezes devastadoras, desse fracasso. E o mais curioso é o jeito que o texto escolhe para falar disso. Ele não usa termos políticos ou complicados, não. Ele usa uma imagem do dia a dia daquela época, uma analogia muito forte, a de pastores e o seu rebanho. É a partir daí, dessa imagem simples, que ele constrói uma crítica pesadíssima e, ao mesmo tempo, uma promessa de que as coisas podem mudar. Ok, então vamos entrar de cabeça nisso. A primeira parte da história vai direto ao ponto, direto no problema. A liderança corrupta. Os tais pastores que, na verdade, só cuidavam de si mesmos. E aqui está a acusação principal, bem no começo. A pergunta é claramente retórica, mas o impacto dela é gigante, porque ela estabelece a regra número 1. A liderança existe para servir, e não para ser servida. Quando essa lógica se inverte, bom, aí temos a falha mais grave de todas. E aí o texto, nossa, ele não economiza nos detalhes. Não é uma crítica genérica, não. É uma lista, quase um catálogo mesmo, de todas as falhas. A gente vê que os líderes não só pegaram o melhor para si. O problema foi muito além. Eles abandonaram as suas responsabilidades mais fundamentais. A ovelha fraca, não fortaleceram. A doente, não curaram. A que se perdeu, não foram atrás. E para piorar, no lugar do cuidado, o que eles ofereceram foi um governo de rigor e brutalidade. É bem pesado. E qual foi o resultado de tudo isso, de tanta negligência? Agora o foco da narrativa muda para as vítimas, para o rebanho, para mostrar o efeito devastador que a falta de um cuidado de verdade pode ter. O resultado, claro, é o caos. Sem ninguém para guiar, sem proteção, o grupo se desfaz. As ovelhas se espalham, perdem aquela segurança que só o coletivo dá e ficam completamente expostas a todo tipo de perigo. Agora, o que chama a atenção aqui é a linguagem crua, direta. A metáfora vai até a sua conclusão mais sombria e lógica. A falha da liderança não é só um problema de gestão, entende? Ela tem consequências de vida ou morte. O povo, o rebanho, vira presa fácil para todas as feras do campo. É nesse ponto que a história tem uma grande virada. Depois de mostrar o problema e as suas consequências terríveis, o texto apresenta uma intervenção. Um basta. Vem aí o julgamento contra esses líderes corruptos. Acabou a tolerância com a negligência. A autoridade divina entra em cena para cobrar a conta, para responsabilizar diretamente a liderança por suas falhas. Aquele velho jeito de liderar está com os dias contados. A consequência aqui é clara e tem duas partes. Primeiro, a responsabilização. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas. E segundo, a perda do poder. Deixarão de apacentar. O ciclo de exploração finalmente vai ser quebrado e o rebanho vai poder ser resgatado. Com os pastores antigos fora de cena, o tom da história muda completamente. Sai o julgamento e entra a esperança. O foco agora é na restauração. Um novo modelo de liderança é apresentado. E ele é o oposto de tudo o que a gente viu até aqui. Este ponto é crucial. É um contraste direto, ponto por ponto. Para cada falha dos pastores antigos, existe uma ação corretiva do novo pastor. Onde antes tinha abandono, agora tem busca. Onde tinha indiferença, agora tem cura. É uma inversão total da ideia de liderança. E essa visão vai muito além de um simples resgate. O objetivo aqui é criar um ambiente de paz, de prosperidade. A promessa de bons pastos, bom redil, e, principalmente, a promessa de descanso mostra um modelo de cuidado que não é só reativo, mas ativo e constante. E toda essa restauração chega ao seu ponto máximo, a visão final da narrativa: o estabelecimento de uma aliança de paz para toda a comunidade. E essa tal aliança de paz não é só uma ideia bonita, abstrata. O texto define ela com base em 3 pilares bem concretos. Primeiro, segurança total, tanto contra ameaças de fora quanto de dentro. Segundo, provisão, fartura, simbolizada pelas chuvas de bênção. E terceiro, liberdade de verdade, a quebra de qualquer tipo de escravidão ou opressão. Então, no fim das contas, a jornada que começou com uma denúncia pesada contra líderes falhos termina com a visão de uma sociedade ideal.
Uma sociedade onde a segurança, prosperidade e a liberdade são garantidas por um cuidado pastoral verdadeiro, presente e dedicado. E tudo isso nos traz a uma reflexão final. Essa metáfora antiga de Ezequiel nos força a encarar uma pergunta que, até hoje, é o centro de qualquer debate sobre liderança. Seja na política, nos negócios, onde for. No fundo, liderança é sobre ter poder ou é sobre ter cuidado? A resposta que cada um dá a essa pergunta, bom, ela define tudo.